E antes de seguir nessa conversa aqui com o Cláudio Zaidan, a gente abre passagem para Paula Neyman, repórter que está em Porto Alegre agora e vai trazer o último balanço, o que a gente tem de mais atualizado aí em relação à situação do Rio Grande do Sul. Paula, bem-vinda aqui, bom dia para você. Muito bom dia Ana Paula, bom dia Cláudio e bom dia a todos. Bom Então, para dia. atualizarmos primeiramente os números aqui do Rio Grande do Sul, estamos com 154 mortes, 94 pessoas desaparecidas, 78.155 pessoas desabrigadas e, segundo a Defesa Civil, dos 497 municípios gaúchos, 461 reportaram danos, o que corresponde a 92% do total dos municípios aqui do Rio Grande do Sul. Nesse momento, eu estou no centro de Porto Alegre, uma região que foi muito afetada pelas enchentes, em função de ser próximo, então, ao Cais Mauá, ao rio Guaíba. Ontem, a Prefeitura de Porto Alegre decidiu retirar uma das comportas, as comportas que normalmente são fechadas para que a água do rio Guaíba não extrapole, então, o seu local e venha para Porto Alegre. Esse local, então, foi retirado ontem, essa comporta foi aberta em função da tentativa de escoamento da água. Porque o que acontece? Quem está nos acompanhando pela live consegue perceber que tem muita água aqui atrás de mim. Nessa rua onde eu estou é próximo a essa comporta e essa água está alagando, mas está parada. Ela não tem para onde ir, não tem para onde escoar. Isso é que Então, por região isso, aí de Porto Alegre, Paula? De que área a gente está falando? Porque até ontem era uma parte do centro e principalmente o sul de Porto Alegre que ainda estavam bem alagados, né? sim, essa parte aqui é a região central. É bem o centro de Porto Alegre mesmo, onde ficam algumas coisas bem principais da cidade, como algumas igrejas, alguns quartéis generais. Então, é realmente uma parte central aqui de Porto Alegre. Nessa região, um pouco mais para trás, foi então que a comporta caiu ontem. A gente não consegue acessar a parte bem lá do fundo, porque quem está nos assistindo pela live consegue perceber que tem carros, tem placas ali no fundo, que dá para perceber, então, que a água está bem profunda e por isso a gente não consegue chegar mais perto da comporta que foi derrubada. Mas a tentativa, então, dessa comporta, a retirada dela, foi para que a água consiga escoar e diminua, então, a altura dessa água, que aqui no centro segue ainda muito alta. E é, Ô, Paula, e é impressionante, Zaidan, que assim, a gente vê a água atrás da Paula mesmo, para quem está só nos ouvindo não está vendo entender, é uma água empoçada, parece uma piscina, sabe? Quando ninguém entra, a água não se mexe, não tem realmente nenhum movimento de escoamento acontecendo. Fala, Zaidan. Paula, como é que está o fornecimento de eletricidade e água em Porto Alegre? Está se normalizando? Sim, nesse momento já está normalizado, na verdade. Na quarta-feira, a última estação de bombeamento foi reorganizada aqui, então, pelo DEMAI, foi refeita. Ela estava com muitos problemas em função das enchentes, mas a partir do momento que essa estação de bombeamento voltou a funcionar na quarta-feira, as pessoas começaram a receber, então, a água, que era o que estava mais faltando por aqui, e na sexta-feira era para ter normalizado. Então, ontem era para ter normalizado tudo. E essa estação de bombeamento voltando auxilia também a que as águas das ruas diminuam, porque quando a estação de bombeamento não estava funcionando, o que estava acontecendo? O esgoto, ao invés de descer para o subsolo, ele estava subindo. Então, a água do Guaíba estava tendo contato com essa água de esgoto subindo, e aí gerava essa grande alagação aqui em Porto Alegre. Então, essa estação de bombeamento tendo sido regularizada, a gente consegue perceber outras regiões de Porto Alegre muito mais secas. Aqui o centro ainda está bem afetado, mas outras regiões, a gente fez agora essa partida da Band, que fica na PUC, até aqui o centro de Porto Alegre. Isso dá mais ou menos 20 minutos atravessando a cidade e a gente consegue perceber a cidade muito mais seca do que já esteve. Paula, e abastecimento? Água, mineral, comida, e aí estamos falando de frutas, verduras, legumes, arroz, feijão. Já há um abastecimento próximo do normal? As pessoas estão com dificuldade para encontrar alguns itens elementares, básicos da alimentação diária, inclusive água? Não, aqui em Porto Alegre, depois da criação do corredor humanitário, que foi criado aqui pela Prefeitura da capital, para auxiliar, então, que as pessoas cheguem, porque o que estava acontecendo? Antes a gente só tinha uma entrada para Porto Alegre, através da RS 118. Então a Prefeitura decidiu criar um corredor humanitário que fica bem na entrada da cidade, para que carros com alimentos, por exemplo, com água, ou até mesmo com pacientes de outros municípios que precisavam acessar Porto Alegre, ou forças de segurança, conseguissem acessar com mais facilidade. Porque aquela nossa única entrada
duplificada antes, como eu comentei, pela RS 118, algumas pessoas estavam ficando trechos que era para ficar 20, 30 minutos, as pessoas ficavam 3 horas, 4 horas. Mas depois dessa criação, então, do corredor humanitário, as pessoas estão conseguindo acessar Porto Alegre com muito mais facilidade, muitos carros. Na sexta-feira passaram cerca de 16 mil veículos nesse corredor humanitário e isso está garantindo, sim, o abastecimento de toda a capital. E os preços estão normais ou subiram, Paula? A gente consegue observar que principalmente verduras e frutas estão mais caros, sim. Coisas como águas também. A gente consegue encontrar em mini mercados, locais menores, alguns preços um pouco mais parecidos com a normalidade, mas os mercados maiores estão mais caros, sim, principalmente nesses itens de frutas e verduras. É isso, abastecimento muito complicado e muito limitado ainda, né? Mas pelo menos sendo retomado. Paula Neyman, obrigada, viu? Bom trabalho por aí. Qualquer novidade a gente volta a te chamar, tá bom? Combinado. Valeu, obrigada.